Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. Meu nome é Daniel Pacheco, advogado de Direito de Família e Sucessões, e hoje, meus amigos, eu venho aqui falar de um assunto que está repercutindo bastante nos últimos dias. Preta Gil e seu divórcio. Será que Preta Gil tem algum direito a receber indenização por ter sido traída pelo seu atual marido, agora ex-marido? Pois é isso que hoje eu vou abordar aqui, fazer uma análise jurídica. Então peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, com certeza vocês vão aqui ouvir um conteúdo bastante diferenciado e tenho certeza que vocês vão ouvir algumas coisas que vocês não têm conhecimento, vocês não sabiam que funciona dessa forma na nossa legislação. Meus amigos, repercutiu agora nos últimos dias aqui de forma bastante forte na mídia a separação da Preta Gil, ou melhor, a traição que o marido da Preta Gil cometeu em relação a ela, com uma das suas melhores amigas, seria ali a sua personal stylist, algo nesse sentido. É a menina que aparentemente cuida do figurino da Preta Gil. Preta Gil, inclusive, que descobriu uma doença bem grave agora no início do ano, um câncer no intestino, salvo engano, e frente a isso, junto com essa situação de doença, além disso, recebe as notícias de que estava sendo traída, uma traição praticamente dupla, né, como as notícias dão conta, tanto da parte dela, do marido, quanto da sua amiga. Bom, exatamente esse é o assunto que eu vou fazer. Foi me solicitado uma abordagem jurídica acerca dos desdobramentos dessa traição, se o direito brasileiro ele suporta algum tipo de direito para aquele cônjuge que foi vítima de uma traição, no sentido de uma indenização, quais são os direitos, quais são os desdobramentos que a nossa legislação prevê para esse assunto. E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês hoje. Então peço que vocês fiquem até o final do vídeo, não esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, ativem as notificações e deixem seu like, é muito importante para a gente continuar aqui produzindo vídeos todas as semanas. Bom, meus amigos, a situação, talvez a divulgação dessa notícia ela ganhou bastante repercussão justamente pela condição de saúde em que se encontra a Preta Gil. É uma mulher que está com uma situação de doença grave e ainda por cima foi traída por seu marido, por uma pessoa de extrema confiança dela. Então é uma situação realmente que aí já dentro desse cenário a gente já pode perceber que possivelmente gera um abalo emocional na cabeça dessa pessoa que está passando por uma doença grave, que a família dela, seu marido, né, aquele núcleo familiar ali imediato que é o seu marido, que é de quem se espera a total assistência, é justamente quem comete uma traição. Bom, eu quero abordar esse aspecto no seguinte sentido. O que a nossa lei diz sobre isso? Primeiro, dê uma olhada no que diz o nosso artigo 1566 do Código Civil. O 1566 do Código Civil diz que são deveres conjugais, e lá no inciso 1º, o dever de fidelidade de ambos os cônjuges. Então, pasmem, tem muita gente que não sabe disso, meus amigos, impressionante. Tem muita gente que não sabe que o dever de fidelidade, ou melhor, a fidelidade ela é um dever conjugal e está previsto em lei. É verdade. Então, quando você casa ou vive em uma união estável, que tem os mesmos direitos e deveres do casamento, você está aqui assinando um contrato. E nesse contrato existe uma cláusula. E essa cláusula diz que é dever mútuo dos cônjuges a fidelidade. Então, já é um primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, que aquele que comete adultério está também descumprindo uma condição, uma cláusula contratual do casamento. Isso é muito importante. Por quê? Porque o adultério, inclusive, diga-se de passagem, já foi abordado como crime na nossa legislação. Basta vocês, talvez que são mais novos, que estão me acompanhando aqui, mas ao ver as novelas, os filmes de época, vão ver que naquela época, inclusive, existia a tese de se lavar a honra com sangue, toda aquela situação do marido traído, poder matar a sua companheira, a sua esposa e o amante.
Óbvio que isso na legislação nunca foi permitido, mas culturalmente era assim que se abordava, e o adultério era um crime. Graças a Deus isso não é mais assim abordado, não que evidentemente o adultério seja algo positivo, muito pelo contrário, mas para fins de crime isso realmente não deve ser abordado. Agora, quais são as repercussões jurídicas? Por quê? Porque se eu estou te dizendo que a fidelidade é um dever conjugal, eu preciso, como toda boa lei, eu preciso de uma sanção, eu preciso de algo que me diga o que acontece se eu descumprir. E, meus amigos, é aí que entra a história do direito que é dinâmico e tudo depende. No direito de família, nós não temos uma repercussão legal e imediata para o descumprimento dos deveres conjugais. Ou seja, a lei não diz o que acontece, ela não traz uma sanção, uma retaliação, uma punição para quem descumpre o dever de fidelidade. Então você não vai achar na lei, se você parar agora esse vídeo e for procurar no Google, no Código Civil, seja onde for, qual é a consequência legal para quem descumpre com o dever de fidelidade. Isso fica a cargo das decisões jurisprudenciais dos nossos tribunais. Uma das mais emblemáticas que nós temos agora nos últimos tempos, é bem recente inclusive, foi do, salvo engano, de 2022, é onde o STJ, o nosso Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o cônjuge infiel não tem direito à pensão alimentícia daquele cônjuge traído. O que significa dizer isso? Que no caso aqui da Preta Gil e do Rodrigo, se o Rodrigo vier a necessitar de alimentos, ou seja, vier a precisar de pensão alimentícia para sua subsistência, ele não vai ter condições de pedir isso para a Preta Gil. Isso vai ser negado. Por quê? Porque o STJ já disse que o cônjuge que trai, aquele infiel, perde o direito à pensão alimentícia. Então essa é a primeira dica bombástica que eu quero trazer para vocês. E muito cuidado, pensem muito bem antes de cometer um deslize na relação. Certo? Outro ponto também, meus amigos, que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte. Ao contrário do que muita gente ainda pensa, a infidelidade, infelizmente, eu digo isso com sinceridade para vocês, ela não traz nenhuma repercussão negativa para aquele cônjuge infiel no tocante à partilha de bens. Ou seja, aquela pessoa que comete adultério, ela não perde nenhum direito na sua partilha conjugal. Por que isso? Porque é exatamente a visão que a lei determina sobre esse assunto. Os bens do casal é uma coisa, é uma esfera patrimonial, e a relação marital, aquela relação de afeto, ela está no campo moral, no campo emocional, e elas, em tese, não se comunicam, na visão do legislador. Por isso que é importante, muito importante, vocês pensarem muito bem, planejarem muito bem, previamente, o seu casamento ou a sua união estável. E ao que parece, ao que tudo indica, pelo menos é o que as notícias dão conta, Preta Gil fez sim um planejamento matrimonial antes de se casar com Rodrigo. As notícias dão conta de que ela se casou pelo regime da separação de bens. Então ela precisou fazer um instrumento chamado pacto antinupcial. Por que isso, meus amigos? Porque o regime do nosso país, o regime automático que vai ser aplicado em caso de casamento, ele é o regime da comunhão parcial de bens. Apenas no caso de você querer alterar esse regime na hora do casamento, você vai precisar de um instrumento para determinar as regras que vão nortear o seu novo regime de bens. No caso dela, ela escolheu o regime da separação de bens. Aqui não há comunicação do patrimônio nem antes, nem durante e muito menos após o casamento, certo? No caso do divórcio, o marido dela não leva nada de casa, apenas o que realmente ele adquiriu em seu nome próprio, certo? Mas se eles não tivessem casados pelo regime da pelo regime da separação de bens, o que é mais de 80% dos casais brasileiros, ele sim ainda sairia com metade dos bens que foram adquiridos durante o casamento, mesmo após cometer adultério, ser um cônjuge infiel com a Preta Gil. Bom, dito isso, meus amigos, surge aqui uma dica valiosa. Vocês mesmos podem perceber a importância de se planejar o matrimônio. E o pacto antinupcial é um instrumento muito necessário para isso. Olhem só essa notícia que interessante.
Já temos notícias, várias inclusive aqui no Brasil, ganhando força cada vez mais, de pactos antinupciais, que é uma espécie de contrato antes do casamento que vai ali dar as disposições que o casamento vai seguir, dando conta de cláusulas indenizatórias em casos de infidelidade. Nesse caso específico que eu trouxe para vocês aqui, o contrato ele dizia que caberia aqui uma indenização no valor de R$180 mil em caso de descumprimento do dever de fidelidade, que está previsto na lei. Então, o que os entes particulares aqui acabam fazendo? Pegando o que a lei determina, que é um dever conjugal, a fidelidade, e dando o que a lei não deu, que é a sanção para quebra desse dever. Ou seja, como a lei não determina nenhuma punição, como eu falei para vocês, sobre essa falta de fidelidade, nós, como particulares, podemos estipular entre nós uma punição previamente entabulada entre as partes. Isso, sim, está sendo aceito pelos nossos tribunais como uma cláusula válida, desde que, evidentemente, a disposição das partes ali seja livre, certo? O ponto crucial aqui, meus amigos, desse vídeo de hoje é exatamente abordar se a traição ela gera o dever de indenizar. E eu quero mostrar para vocês aqui algumas decisões no âmbito dos nossos tribunais. A regra geral, como vocês podem observar aqui nas decisões, é que o mero, entre aspas, descumprimento do dever de fidelidade, ele não gera, em hipótese alguma, o dever de indenizar, certo? Então, recapitulando, aquele cônjuge que trai, ele, em regra, não vai ter que indenizar. Aquele cônjuge traído não tem o direito de cobrar indenização, não tem direito ao dano moral por conta disso. A exceção a essa regra está exatamente aqui nessas decisões que eu estou mostrando para vocês, onde está sublinhada, que dão conta de quando essa traição ocorrer de maneira vexatória, que importe em sofrimento excessivo, em humilhação, ou constrangimento daquela parte que sofreu a traição, e que isso, evidentemente, vá além do mero desgosto, como dizem as decisões aqui, desgosto e mágoa comum e normais do término de qualquer relacionamento, aqui surge o dever de indenização. Aqui surgiria a responsabilidade daquele cônjuge infiel em indenizar o seu cônjuge que sofreu a traição. No caso da Preta Gil, meus amigos, nos parece muito claro que esses elementos estão presentes no caso dela. Afinal de contas, ela por si só já é uma figura pública, então o seu marido deveria sim ter cuidado redobrado na sua conduta. Por quê? Porque vai expor a figura pública dela de qualquer maneira. Além disso, ele foi sim, ele não teve nenhuma cautela ao expor a sua amante ao público, tanto é que ele foi fotografado, filmado, salvo engano, em um aeroporto com ela, desfilando por aí. E isso expôs a sua esposa no momento de grave doença, no momento que ela passa por uma situação psicológica muito delicada. Isso tudo somado, eu posso concluir com toda a certeza que ela tem um direito aqui de pleitear uma indenização pelo abalo moral, nesse caso aqui, que está amplamente demonstrado pela exposição que ela vem sofrendo nos últimos dias na mídia, somado à sua condição de saúde e pela conduta do seu ex-esposo. Então, além disso, um agravante, né? Uma das melhores amigas dela. Então, isso sim é uma conduta que gera aqui um dever de indenizar. Óbvio que no nosso país esse é um assunto ainda muito controvertido, as decisões dos tribunais de primeiro grau, como a gente chama, são muito variadas, mas o caso dela é um caso emblemático que pode inclusive ser muito importante para que daqui para frente decisões no sentido de que a infidelidade gere o dever de indenizar sejam mais fortes e cada vez mais frequentes, para que assim, quem sabe, o dever de fidelidade seja cumprido categoricamente, pode ser um novo marco na nossa história do direito de família. Meus amigos, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma, espero que vocês tenham gostado. Novamente eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, deixem o like de vocês, enviem esse conteúdo
para mais pessoas, para que isso possa chegar aos ouvidos das pessoas, para que elas possam cada vez mais se informar com qualidade e numa linguagem acessível. Eu me despeço por aqui e até o próximo vídeo.